Então, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre como ser de fato interessante. Essa é a primeira aula no modelo um pouco diferente, em que eu vou fazer primeiro aqui a exposição da aula e, em seguida, as pessoas que estão aqui presentes, a gente vai ter uma ocasião fora da gravação para a gente ter todas as interações. Por enquanto, vou mandando as perguntas pelo chat, que aí eu consigo, às vezes, até explicar melhor alguma coisa que eu estou falando. E depois a gente entra propriamente em, inclusive, questões que vocês quiserem, tá? Não tem nenhum problema. Essa aula, ela tem algo interessante, que é o fato de que ela envolve uma série de outras aulas. Então, o objetivo aqui, por um lado, é entregar um novo olhar sobre isso que a gente quer, né? Quem que não quer ser interessante, inclusive quando a gente fala aqui de relacionamentos, etc. Mas, ao mesmo tempo, ela depende enormemente do conhecimento de outras aulas a que eu só vou conseguir me referir aqui. Então, é como se essa aula sobre como ser interessante, ela é um conteúdo de segunda ordem. Então, eu explico sobre vida espiritual, eu explico sobre conquista, eu explico sobre outras áreas, e a interconexão dessas coisas do jeito certo nos permite ser interessantes, certo? Então é muito importante que, como vocês têm acesso a todas as nossas aulas da Arca, que vocês lembrem que eu não vou ficar repetindo várias coisas que eu já comentei que são interessantes e valiosas, mas eu só vou aqui guiar o olhar para que vocês assistam as aulas e entendam melhor sobre esse ponto, certo? Uma primeira coisa que vale comentar é que nesta aula o meu foco não é em conquista, certo? Deixa eu arrumar aqui. O foco não é na conquista. Por que o foco não é na conquista? Porque eu já tenho várias aulas que eu foco na conquista. O que eles querem, os 4 arquétipos masculinos, os 4 arquétipos femininos, não é assim? E essas aulas, elas focam no quesito e interesse que o outro tem. Na conquista propriamente dita, no aspecto romântico, de interesse físico e de outras coisas. O foco aqui é sobre como ser admirado pelos seus pares. Como assim? Eu quero que os homens pensem na seguinte pergunta: ser admirado pelos seus amigos? E para as mulheres? Você é admirada pelas suas amigas? Vocês estão conseguindo ouvir bem e ver bem aqui a tela? Está funcionando bem isso? Por que isso é importante? Eu percebo muitas vezes que quando vocês focam demais na questão da conquista, que quando vocês focam demais na questão do sexo oposto, que isso pode ficar meio caricato. E que isso é muito melhor entendido depois de um desenvolvimento inicial da personalidade. Se vocês focarem aqui, vocês já têm quase que todo o caminho andado, com um detalhe ou outro, às vezes de outras aulas, para que vocês entendam como chamar a atenção e como ser de fato interessante, como a aula diz. Então, a primeira coisa, antes do cara falar, mas as mulheres, eu não chamo a atenção das mulheres, ou as mulheres, eu não chamo a atenção dos homens. A pergunta é, seus amigos te admiram? As suas amigas te admiram? Porque se não admiram,
você tem um problema de base. Você está muito preocupado com a cereja do bolo quando a massa está errada. É muito difícil que um homem não seja admirado pelos amigos e de repente seja uma pessoa profundamente interessante para a conquista, e querendo ou não, a Arca tem um foco importante nisso, né, de formar a família. E mesmo quem está solteiro quer ser interessante para a conquista, quem está namorando quer continuar sendo interessante, porque ainda está mais ou menos na concorrência, né? Quem está no noivado, está na reta final, mas quer manter sendo interessante, porque as pessoas dão aquele check final e alguns noivados acabam. E quem está no casamento tem que ser de fato interessante, porque o casamento é aquele jogo em que você luta de novo e de novo para reestabelecer o amor. E o próprio interesse também, uma vez que o casamento não é uma união de amizade pura e simplesmente, né? Tem que ter a química, tem que ser algo bom você chegar em casa e encontrar aquela pessoa que você escolheu para casar. Até aqui, tá tudo bem? Tá fazendo sentido? A partir disso, uma coisa interessante é a pior maneira, entrando aqui, a pior maneira de ser cool, de ser maneiro, né? É tentar ser cool. Vocês entendem isso? É porque cool é uma palavra melhor do que interessante aqui para essa coisa. As pessoas gostam disso, né? É muito difícil que alguém fale, não, eu quero de fato ser uma pessoa muito sem graça. Não é? A gente não tem aquela coisa de que tem gente que é maneiro, tem gente que é legal, tem gente que é cool mesmo, né? Talvez algumas pessoas não entendam a expressão, mas para quem entende sabe que cool é cool, né? Qual que é a pior maneira de você ser cool? É tentar ser. Vocês já repararam como que isso é estranho? Por exemplo, eu chego aqui e aí eu tenho dois planos. Um plano é da aula e outro plano é que vocês me achem interessante. Que vocês falem, nossa, Augusto é muito legal. Vocês percebem como que a coisa fica artificial e na verdade fica estranha, assim? Fica meio cringe também. Eu nem sempre eu fico usando as palavras aí no inglês, não, mas hoje ativei o modo aqui. Mas é isso. Não é? A gente não percebe que as pessoas ficam, às vezes, muito inseguras. Eu consigo sentir o faro disso, assim, principalmente no universitário. Você vê ali que ele tá com aquela marra, que ele tá com o cabelo muito diferentão, a roupa diferentona, bota um brinco, a tatuagem e tal. E ele tá morrendo de vontade de ser admirado pelos colegas. Ele não fica com a personalidade meio fraca, meio fraquinho, meio tosquinho? Não tem algo disso? Só entre os amigos que parece legal, mas qualquer pessoa vendo de fora, isso se torna muito evidente. Então, se uma primeira coisa, o foco desta aula não é conquista, é que vocês sejam admirados pelos seus amigos, pelos seus pares, na empresa, em algum lugar, etc., né? Ou como pessoas, né? Não enquanto... A segunda coisa é que, para que a gente seja de fato interessante, a gente não pode tentar ser interessante. Ser interessante é o subproduto, o foco é em ter uma personalidade autêntica. O foco é isso. Então vocês não vão tentar ser cool, vocês não vão tentar. Eu tenho que ser muito interessante, eu tenho. Não, vocês vão. O foco é em desenvolver uma personalidade autêntica. E quando vocês desenvolverem uma personalidade autêntica, vocês serão considerados pessoas interessantes. É claro, certamente eu não estou aqui falando como um. E outra, um OBS aqui, OBS. A aula é focada em pessoas normais no meio do mundo. O que eu quero dizer aqui que a aula é focada para pessoas normais no meio do mundo? Eu não estou falando, essas regras não são para influencers,
não é para político, não é para cantor. Vocês entendem? Que existe isso, né? Às vezes o político, tem um artista, tem alguém que a pessoa quer aparecer. Não, isso aí é um outro mundo, não é minha área, tem que chamar ali um marqueteiro para dar um tapa e tal, e vai ter um nível de artificialidade muito maior, né? Tipo, aí pega lá o Justin Bieber, aí o cara começa a fazer cada vez mais tatuagem pelo corpo, o cara já é famosão, não sei o que. Não, não é isso, né? Se a gente tentar ser interessante imitando o Neymar, com cabelo colorido, com aquele moicano, não sei o que, a gente vai ser mais estranho do que é, interessante. O cara vai imitar lá um artista famoso todo tatuado, ele vai parecer muito mais um noia do que é, interessante. Uma coisa que eu me lembro de um paciente, do atendimento que foi muito interessante, um rapaz ali, 18, 19 anos, começou a atender comigo a pedido da mãe, então ele meio que caiu de paraquedas e tinha um jeito todo marrento, todo malandro e tal, 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 desde sobrancelha riscada, cabelo descolorido, fazia atendimento online, né? Fazia uns atendimentos sem camisa, assim, com corrente, as coisas assim, um pouco diferentes, né? Aquele tipo de pessoa que provavelmente não me procuraria se ele fosse escolher, assim, por ele. E aí ele chegou para atender comigo pela mãe, e aí vai várias conversas, graças a Deus ele foi melhorando, deixou a sobrancelha normal, arrumou o cabelo, começou a se portar como um homem, graças a Deus ele já trabalhava bem, então as coisas foram se endireitando, né? Mas uma coisa interessante, ele apaixonou por uma moça, e aí ele foi lá na casa dela, e ele falou assim, cara, os pais dela não gostaram que eu bebo e que eu fumo. Pô, eles não gostaram, tá, 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 tá. E aí eu falei pra ele, não, os pais dela não reclamaram que você bebe e que você fuma. Porque eu também bebo e fumo. Os pais dela reclamaram porque você parece noia. Entende a diferença? Eu bebo vinho, não sou muito de beber cerveja, eu não fumo cigarro, mas eu fumo charuto. Na prática, eu bebo e fumo. Mas o problema é que ele parece noia. E como você parece noia, você falar que bebe e fuma pega mal. Não é? O cara chega lá, short tectel, aquela coisa assim e tal, tanana. Ou seja, a gente sempre tem que pegar aqui a visão do todo. Ele estava se inspirando em outras pessoas que não eram normais. E essa é uma coisa muito, muito séria. Não ia enfatizar isso aqui não, mas vou parar para anotar porque é bom para vocês. Tem gente que gosta de fazer uns caderninhos juntos assim, vale a ênfase. Quase sempre imitam a aparência e trejeitos de famosos. Vocês se ferram. Quase sempre que vocês imitam a aparência e trejeito de famosos, vocês se ferram. Então, o jogo é outro, certo? O jogo é de formar uma personalidade autêntica, é de ser interesse no meio do mundo. Isso não é de como ter interesse numa live, não, não. É naquilo que vai subsistir depois que você sair do Instagram, quando você estiver no meio de outras pessoas, e que no final das contas, cada vez mais, isso até na internet tem sido mais valorizado, não é? Cada vez mais as pessoas não querem pessoas de verdade, não pessoas artificiais. A gente não percebe isso? O que é ter uma personalidade autêntica? Uma personalidade autêntica é ter uma personalidade madura. Por quê? Porque quando a gente se torna maduro mesmo, a gente se torna autêntico. Percebe isso? Qual que é o ápice da maturidade? O ápice da personalidade madura, o que é? É o que a gente chama de
Santidade, não é? Ficou meio fininho, zoado aqui. Não, uma... É a santidade, não é? Vocês olham, não, preferia antes, ficou ruim dos dois jeitos. Tá bom. Ó, por quê? Porque quando a gente tem uma personalidade madura, a gente alcança a nossa plenitude, não é? E qual que é a plenitude que a gente dá? Qual que é o nome que a gente dá para os maiores seres humanos que já existiram? Eles são os santos. Não é isso? Os santos não eram pessoas que eram as mais ricas, necessariamente. Não eram as pessoas que eram as mais fortes. Então você tem uma hierarquia de riqueza, você tem uma hierarquia de inteligência, você tem uma. Eles nem eram os mais inteligentes necessariamente, né? Tem de inteligência, tem de beleza, tem de várias coisas. Agora, você tem uma hierarquia do ser humano como um todo. O que é o ápice disso? É a santidade. Quem foram as pessoas que mais chamaram a atenção e foram mais interessantes na história? Os santos, né? É isso ou não é? É. Mesmo quando eles morrem escondidos. Recentemente eu terminei de ler as obras completas de Santa Teresinha do Menino Jesus. Algumas pessoas têm devoção por ela e normalmente acontece de que ela nos procura antes que a gente a conheça, né? E isso surgiu na minha vida. Em várias ocasiões, coisa de Santa Teresinha apareceu na minha vida. No início eu ficava meio assim, né? Ah, sei lá, né? Mais devoção de mulher, não sei, um negócio assim meio que não me pegava. E de repente foi me encantando e decidi então ler as obras completas dela. E ela morreu ali no anonimato, né? Assim, na clausura, sem que ninguém a conhecesse. E de repente é dita ali por São Pio X, a maior santa dos tempos modernos, colocada ali como padroeira da França e padroeira dos missionários. E uma pessoa que teve ali, sei lá, acho que chegou em milhões de livros vendidos e uma devoção, um nível absurdo no mundo inteiro. Por quê? Porque ela foi o melhor que ela poderia ser, sem querer ser mais ninguém, né? E ela foi santa. Ou seja, a santidade, poderíamos dizer, é o ápice da maturidade. E o que é o ápice da maturidade? É crescermos no amor, que é a capacidade de servir, que é a capacidade de se sacrificar. Certo? Maduro vem da fruta, não é? O que é isso que eu estou desenhando? É um tomate? Não, é uma maçã. Imagina a maçã. Uma cerejinha? Pode ser. Imagina a maçã. A fruta, quando está madura, a fruta madura, o que ela faz para ser madura? Ela se sacrifica, não é? A fruta madura é a fruta disposta ao sacrifício. Para quê? Para regar amores maiores. Não é isso? O que é uma fruta que não está madura? É uma fruta que não quer se sacrificar. Não é isso? Então, o que é a pessoa que tenta ser cool? É uma pessoa que só olha para o próprio umbigo, não é? Ela se coloca como centro. Essa é uma visão egoísta. É uma visão centrípeta, em que eu estou como centro, não é isso? E o que é a disposição em servir? O que é a disposição em amar? O que é uma personalidade madura? É uma personalidade que não se coloca como centro. É uma personalidade centrífuga. Não é isso? A cruz. Qual que é o símbolo? Qual que é o símbolo do louco?
ou símbolo do lógico, ou símbolo das religiões orientais? É o círculo. O círculo, ele é lógico. Ele é infinito, mas ele nunca se expande. Ele é limitado, não é? O que é a cruz? A cruz, ela carrega uma contradição no coração, mas ela consegue se expandir indefinidamente e abraçar todo o universo. Não é isso? O lógico quer que tudo caiba na cabecinha dele. Só que, na verdade, ele reduz a realidade à própria cabeça. O cristianismo e o santo, ele não é o ou, ele é o e. Ele carrega as contradições no coração e com isso ele consegue se expandir. Isso é tão bonito, né? Quando a gente vai pensar, o cristianismo é cheio disso. Deus é infinitamente justo ou infinitamente misericordioso? Infinitamente justo e infinitamente misericordioso. Parece uma contradição, mas é verdade. Mas quando você entende essa contradição, ela faz todo sentido e ela abarca o universo. Cristo é verdadeiramente Deus, é verdadeiramente homem, é um semideus, é um semi-homem, uma só pessoa com duas naturezas, humana e divina, unidas, mas não confundidas, distintas, mas não separadas. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, igual a nós em tudo, exceto no pecado, como diz as fórmulas teológicas. E a partir disso você entende todo o resto. Ah, é sobre o céu ou o inferno. É os dois no mistério da liberdade. Parece que é uma contradição, mas quando a gente entende, todo o resto faz muito sentido. É predestinação ou liberdade? É uma mistura dos dois. No sentido de que Deus nos faz para lá, mas a gente tem a possibilidade de negar. Então, a primeira coisa, o primeiro quadro que eu queria que vocês olhassem é, para a gente ser de fato interessante, a gente de alguma forma a gente tem que se esquecer de nós mesmos, né? Para que a gente possa focar no outro. Quando a gente foca no outro, a gente amadurece. Quando a gente amadurece, a gente se torna mais interessante. Não é assim? É. Uma coisa interessante sobre a personalidade madura. O Chesterton, falando sobre a santidade, Gilbert Keith Chesterton. Ele estava comparando Santo Tomás de Aquino com São Francisco. Ele escreveu a biografia dos dois. Algumas pessoas que não entendem tanto, isso vale até para quem não é católico, porque de fato, objetivamente, os santos foram as pessoas, as maiores personalidades que já existiram. Se a gente conhece a vida de um Santo Tomás, um Santo Agostinho, um São Bento, por definição, e inclusive humanamente falando, eles tiveram as maiores influências na história, né? Santo Inácio Loyola, etc. E aí, então, vários deles tiveram influências enormes, e outros que não tiveram um plano espiritual, por terem uma vida reclusa, mas todos eles são extremamente interessantes. O Chesterton fala assim, as pessoas acham que os santos são as pessoas mais parecidas entre si. Quem não conhece muito tem a impressão assim, que santo, povo fofinho, bonzinho. Paz e bem, pessoal, amor, amor, coração, como diz a Maria, né? Não é isso, né? O Chesterton fala, os santos, guardem isso no coração de vocês, isso é muito interessante. Os santos são as pessoas mais diferentes que existem entre si. São semelhantes no amor a Deus, são semelhantes no amor a Cristo, mas diferentes em todo o resto. São os medíocres que se parecem com os outros, como se fossem uma manada. É assim ou não é? É. Então, Santo Tomás era mais diferente de São Francisco do que a gente é entre nós. São Francisco de Assis pensa, é santo, mas o modelo de vida dele, ele estava numa pobreza radical, vivendo a providência, num nível totalmente diferente de São Tomás, que estava na ordem dos pregadores, num nível intelectual absurdo, de uma dedicação aos estudos. Você está comparando a vida de um mendicante com um grande intelectual? É muito diferente, né? Por que eu estou enfatizando isso? Porque vocês têm que entender que quanto mais vocês
cultivarem uma personalidade madura, quanto mais vocês amadurecerem em algum grau, se for verdadeiro esse amadurecimento, vocês vão se santificar. E se vocês se santificarem, vocês se tornarão vocês mesmos de uma forma que vocês seriam incapazes de descobrir. Dá para entender isso? Ou seja, quanto mais a gente cresce nisso, mais nós nos tornamos. E esse é um grande paradoxo. Quando a gente vai considerar... E depois eu vou para outros temas, mas eu queria enfatizar isso. Quanto mais nós imitamos a Cristo, que é o fundo do cristianismo, né? É preciso que eu diminua para que ele cresça. O que acontece é que nós nos tornamos mais eu. Entende? É assim, ó. Quanto mais a gente melhora, o Augusto diminui e aparece mais Cristo. Só que algo curioso acontece. Quando aparece mais Cristo, aparece mais Augusto. Não é isso? Olha o contrário. Se o Augusto cresce sem dar espaço para Cristo, daqui a pouco não há nem Cristo e nem Augusto. Eu viro uma coisa amorfa, meio tosca no meio de todo mundo. Consegue entender o que eu estou falando? Sim, não, mais ou menos? Isso, aparece alguns que Deus pensou. Mas vocês conseguem ver isso? Eu aposto que vocês já viram isso na vida de vocês. Para quem, sei lá, teve uma conversão, e aí vocês estavam com a vida toda maluca, aí vocês começaram a melhorar, e vocês descobriram quem vocês eram de uma forma que vocês não sabiam. É assim ou não é? É. Então essa é uma coisa que eu queria enfatizar aqui também, que no processo de imitação de Cristo, aumenta quem é Cristo e aumenta quem somos. Isso aqui depois, se alguém só ver essa parte, vai confundir, porque à medida que eu diminuo, eu vou colocar assim, ó, aí eu diminuo, a sequência é essa. Eu vou diminuindo, e aí Cristo vai aumentando, e depois aumenta quem a gente é. Certo? Tá dando para ver a conexão das coisas, mais ou menos? Sim? Vamos aqui para outras coisas que é importante. Quando a gente fala sobre personalidade autêntica, isso não é espontaneidade. Ah, eu sou tão autêntica, eu sou espontânea. Não, muitas vezes quem fala assim que é espontâneo é sem noção. Certo? São coisas diferentes. Guardem uma coisa no coração também de vocês. Espontaneidade só funciona bem quando se é virtuoso. E como a gente não é virtuoso, não funciona muito a gente ser tão espontâneo. Certo? Até lá é preciso esforço. Quer ver uma coisa espontânea? Para vocês verem o tanto que o espontâneo é incrível. Espontâneo é pum. Não é? Outra coisa, engasgo. Outra coisa, espirro. Olha que incrível a categoria das coisas espontâneas. Agora eu vou contar uma coisa. Sabe as coisas que não são espontâneas? Sei lá, uma catedral, uma sinfonia de Beethoven, a existência desse computador, a existência dessa aula, o prédio, a casa onde vocês estão morando. Nada disso é espontâneo. Então a gente tem que parar um pouquinho com essa história de as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou, porque ninguém muda ninguém.
Eu não sei, assim, deve ser alguma novela. Eu acho que as pessoas elas assistem novela, série, elas escutam essas frases. Eu atendo muito relacionamento, né? Mas sempre tem um dos dois que fala assim: não, mas eu não vou mudar por ninguém. Mas, meu irmão, você é um malandro, você tá todo zoado, todo perdido da vida, você precisa melhorar. Eu não vou mudar. Eu sou assim. Não, pô, essa é a sua versão suja, essa é a sua versão tosca. Você viciado em pornografia, acima do peso, não sei o que, pô. É uma versão desordenada. O nosso ápice é a nossa plenitude de inteligência, de saúde, de questão moral, etc. Não é assim? Então, a autenticidade não é espontaneidade. O espontâneo só funciona para quem é virtuoso. A gente é virtuoso? Não, umas coisinhas só. De forma geral, a gente tem que parar e pensar. Então, aí para quem casou, a esposa foi lá e quando a gente está em casa, o nosso nome vira Jaque, que é assim, ó. Já que você está aqui, você podia pegar tal coisa? Ó, já que você está aqui, é muito interessante, né? Então, homens que trabalham em casa sabem desse fenômeno muito curioso, né? Que não dá certo o homem trabalhar em casa, porque a mulher não consegue entender muito bem o que é um homem parado, né? E de fato, eu já conversei isso com muita gente, e eu conversei isso com a Nicole também, é uma certa dificuldade, né? Mas beleza, vamos lá. O que as pessoas normalmente acontecem? Elas brigam, não é? O espontâneo é ela pedir as coisas, é o marido responder e começa aquela briga e não sei o quê. Você não sabe que eu estou trabalhando, é assim? Isso é espontâneo. Ou o filho vai lá e fica na hora de uma reunião, sei lá, qualquer coisa, né? Pegando uma coisa bem. Se a gente não tem autocontrole para meditar e dar uma resposta digna para aquela situação, que às vezes pode ser, tá bom, meu amor, eu vou lá e pego. Olha, meu amor, eu tô terminando uma reunião, será que eu. Você acha que isso aqui é espontâneo, pô? Nem a pau, né? Se a pessoa te interrompeu e você. Olha, meu amor, eu tô terminando uma coisa aqui importante, pode ser daqui uma horinha e eu resolvo isso? A pessoa tem que ser muito fina para fazer um negócio desse, né? Ou não? Ou as mulheres também no dia a dia, né? Já pensou? Ah, meu amor, desculpa, eu fui chato. Olha, eu vou fazer aqui um docinho pra você, tudo. Você tá precisando de alguma coisa? Vem cá pra eu te fazer um carinho, né? Aí o cara é um pet carente. É espontâneo? Não é espontâneo. Não é assim? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que quebrar. A nossa vida é pensar no que a gente tem que fazer e a gente vai fazer. Augusto, mas aí a vida não fica muito chata? Não. Porque se você continuar fazendo isso, vai passar a ser natural fazer o que é bom. Então a gente tem que fazer isso. Eu não ia explicar uma coisa, mas eu vou explicar. Os quatro. Vamos chamar isso como que os 4 graus da virtude. Para vocês entenderem. Quais são os 4 graus da virtude? O grau mais baixo é o vício. O que é o vício? Vou pegar aqui 2 temas diferentes: pornografia e compulsão por doce. Porque o doce em si mesmo é legítimo, o problema é só a quantidade, e pornografia não é legítimo em si mesmo. Então, é bom para ter um pouco dos dois. O que é o vício? A pessoa, ela quer aquilo mesmo que se dane. Esse é o vício, né? A pessoa, pô, que se dane, eu quero pornografia. A pessoa tá no estado do vício mesmo, certo? Ou do doce, não, vou comer tudo mesmo aqui, meter o louco, certo? O que é? O que é o segundo grau aqui de baixo? É a incontinência. O que é incontinência? A pessoa fala assim, ai, pornografia é uma merda, pô, eu não posso comer tanto doce, não sei o quê. E aí a pessoa não consegue e vai lá e cai. Já tem um grau, não é?
O primeiro grau é que se dane, pô, larga com esse assunto, eu tô bem aqui na minha bagunça. O segundo grau é, opa, eu não quero. Mas ele tenta e cai, certo? O que é o terceiro caso? É o caso da continência. O que é esse caso? A pessoa faz assim, ó. Ah, eu não quero cair na pornografia. Ah, mas o doce. Ah, mas eu queria, sabe? Ah, eu queria comer aquele tantão de doce assim. Ah, mas não é bom. Ah, e a pessoa consegue, mas ela segura na força do braço. Ela segura, mas ela tá sofrendo, entendeu? E o que é o virtuoso? É a pessoa que olha pra pornografia e fala, pô, eu não quero. Não é que ele tá resistindo. É que ele não quer, pô. Dá pra entender isso? Ou no caso do doce, o que seria? Ele olha pro doce e fala, nossa, doce é bom, eu quero comer um pedacinho. Então, o que o virtuoso quer já é o que é bom. Entende a diferença? Isso é a vida. Em acordar cedo, o virtuoso quer acordar cedo. O virtuoso quer fazer exercício, ou ele quer rezar, ou ele quer ir à missa. Não quer dizer que ele tem um sentimento, mas ele quer a inclinação interna dele. Dá para entender isso? Como que a gente sobe? São com as práticas deliberadas, né? É agindo e meditando que isso é importante. Então a pessoa lá no doce, ela vai ter as ajudas, pode ter ajuda médica, não sei o que, tal, mas ela vai lutando e ela vai meditando que aquilo é importante. E aí, com o tempo, ela moldou o ser dela a ponto dela conseguir não só resistir, mas a ponto dela querer a medida certa. Faz sentido o que eu tô falando? Sim? Então isso é lindo. Porque ao lutar contra a espontaneidade tosca que a gente habitualmente tem, esse é o meu jeito de vestir, esse é o meu jeito. Tem um rapaz novo, tava atendendo, e aí ele tava dando em cima da moça lá, e aí eventualmente eu vejo os prints do WhatsApp, né? Eu dou uma ajudada aí nessa matéria, e ele tava chamando a moça de mano. Ah, mano. E aí eu, cara, e ele tinha soltado um véi. Eu falei, vamos combinar, você não fala mais véi nunca na sua vida, pô. Não faz isso, isso é muito feio. E, mano, ele, não, pô. Mano, é meu jeito de falar. Não era o seu jeito de falar. Você não chama a mulher de mano. Moça, vocês gostam de ser chamado de mano? Ah, mano! Não. Aí ele fala, mas é meu jeito. Pois é, um jeito ruim. Arruma. Mano, é o jovem, né? O tal do jovem é um ser especial. Então, assim, eu sei que cada um de vocês, às vezes, fala de um jeito que poderia corrigir, ou de gíria, ou de falar mais do que deveria, ou de falar menos do que deveria, ou de falar assuntos, ou de ter uma raiva do que não precisava, ou de se vestir de uma forma estranha, sei lá. A gente não é perfeito, né? Eu sei várias coisas aí que eu preciso sempre melhorar, a Nicole me ajuda a lembrar dessas coisas, né? Mas é isso, aí eu olho e falo, putz, é verdade, a gente tem que lutar e tal, e a gente vai melhorando, certo? Até aqui, tá ok? E o homem que dá toquinho no braço de uma mulher como se desse amigo, o que que é isso? O que que eu... Depois eu vou abrir aqui para vídeo e a gente interage nisso, senão a gente vai ter uma divagação grande aqui na aula, que já está ficando um pouco maior do que eu tinha imaginado, para variar, mas a gente segue e vai dar tudo certo. Beleza, a gente está adquirindo esforço para agir bem no mundo. E se a gente fosse falar assim no plano natural? Qual que é o tempero que nos torna mais interessantes? O que que é? No plano natural, a gente pode dizer que ser interessante é ter domínio. Na primeira trilha, na primeira trilha,
Eu dei uma aula sobre isso, explicando o que é domínio, obsessão, compulsão, não sei o quê. Ser interessante é dominar a realidade, porque dominar a realidade é a mesma coisa que a santidade, que é a mesma coisa que a perfeição. Podem ver, qualquer pessoa que vocês admiram, elas dominam alguma coisa, não é? Então você veja algo tão simples quanto uma moça que tem uma maquiagem muito bem aplicada ali, colocada. É um tipo de domínio, não é? Você olha para ela e fala, nossa, quando eu faço eu fico meio com cara de palhaço e tal. E ela acertou. Isso é interessante, mesmo com algo simples assim. Ou quando você vê um Neymar, o que ele tem de interessante? O domínio que ele tem na profissão, não é? Quando você vê alguém inteligente, é o domínio sobre o entendimento, não é? Agora, o que é muito ruim? Ser dominado, né? Não é isso? É muito bonito ver alguém fazer algo muito bem. Mas qualquer coisa. Já repararam isso? Vamos pegar em relação à comida. Alguém que domina a comida, a pessoa que está no shape, né? Só da pessoa já tá no shape, ela já não é mais ou menos interessante? É, pô. Ela vai estar sentada, aí em algum momento surge um assunto assim. Nossa, mas como que você consegue ficar assim tão bonita? Ô, cara, como que você consegue? Assim, os amigos perguntam assim, né? Pô, cara, e aí, o que você tá usando aí? Me conta o segredo. Uma coisa simples, dominar a comida. Quando a pessoa é dominada pela comida, é interessante ou não? Não, é meio triste, joga contra, né? Quando a pessoa domina a profissão, tem dinheiro, reconhecimento, é atrativo ou não? É. Quando a pessoa é inteligente, é. Quando uma mulher domina bem a casa, é interessante ou não é? É. Vocês sabem disso? Às vezes vocês vão na casa de alguém e vocês podem ver que ela. Provavelmente vocês forem na casa de uma mulher e ela mesma fizer uma comida e servir, não sei o que. Você percebe que tem uma beleza nisso, não tem? Ela dominou com a mão a coisa, saiu da mão dela, aquele pudim gostoso, aquele pão de queijo, ou um prato mais elaborado, não é isso? Não é interessante? Vocês percebem algo simples assim? Oratória nos torna interessantes? Sim, muito. O domínio da fala, quando alguém não consegue conversar e fica falando tudo para dentro, é interessante? Não. Eu já comentei isso na aula, então só retomando. Quando a gente domina, domínio vem de senhorio. Como sempre falo, domingo é o dia do Senhor, autodomínio é ser senhor de si mesmo. Isso, professor Diego Reis, e já citei aqui algumas vezes, né? Só para depois alguém vendo, o Diego, o Augusto não citou, que não dá para ficar citando toda hora também, né? Mas tem uma grande admiração por ele, que fique já registrado um dia quando alguém falar alguma coisa, né? E ele fala disso magnificamente bem. Mas o domínio é a realidade básica antropológica do ser humano. Quando a gente domina, a gente se parece com Deus que é Senhor. E aí a gente então fica entusiasmado. O que é em? É dentro. O que é Deus? Entusiasmado, Deus. Quando a gente fica entusiasmado, a gente se sente como Deus. A gente se sente que Deus mora ali dentro. Ou, quando a gente está mal e é dominado, a gente se sente desanimado. Ânima vem de vida, a gente se sente sem vida. Não é? Coisas que vale a pena a gente dominar para a gente ser interessante. Como já citei aqui, exemplo, profissão, o shape. São exemplos variados, não é que precisa, né? Vocês sabem, mas a oratória. São componentes, assim, né? Quanto mais a gente melhora em um, em outro, né? Isso aí.
na inteligência, ou na cultura geral, né? Ou na vida espiritual, ou das atividades básicas do dia a dia, né? Por causa do cotidiano. Essas coisas simples que a gente faz bem feito, né? Dá pra entender isso? Qual que é o problema que as pessoas têm? A gente, pra gente ter domínio, a gente precisa de paciência. A gente precisa de paciência, mas disposição ao sofrimento. Não é isso? Como que você aprende a tocar um instrumento? Um instrumento aqui também, né? Você precisa de paciência e disposição ao sofrimento. Alguém conhece aqui o Álvaro Siviero, pianista? Ele é interessante? É, né? É o pianista mais reconhecido hoje no Brasil. Já fez recital fechado para o Papa Bento XVI. Uma pessoa, uma vez, falou para o Álvaro assim: Nossa, Álvaro, eu daria a minha vida para tocar piano como você. Aí ele falou: Pois é, eu dei a minha vida para tocar piano como eu toco. Não é isso? Eu daria a minha vida para tocar piano de jeito. Pois é, não daria, porque se desse mesmo, dava. Mas qual foi o preço que ele pagou? Ele deu a vida dele. É uma disposição ao sacrifício, ao sofrimento com paciência. Então a gente não melhora o shape do nada, a gente não aprende um instrumento do nada, a gente não se santifica do nada, a gente não domina a nossa profissão do nada. Só que aí o que a gente está acostumado? Vai, a maioria, 80% das pessoas. Até a pessoa formar, ela levou mais ou menos nas coxas colando em prova. Não é não? Aí a maioria das pessoas começam a desenvolver alguma coisa séria e boa lá para os 25, 30. Quando era para a gente ter começado a desenvolver alguma coisa de maneira mais séria, mais ou menos 12, mas mais 15, sei lá, a partir dos 15. Tudo é que tem muita gente que chega com 18 com habilidades interessantes, né? Não é isso, mais ou menos? Então, o problema de ser interessante não é uma coisa que você vai aprender aqui nessa aula e semana que vem você vai aplicar alguma coisa. Não. Eu vou comentar alguns outros temas aqui mais pontuais. O quadro principal é esse. Mas é uma coisa que você tem que ter um plano de 3 anos de transformação. Pô, eu falo para vocês, a ideia daqui da Arca não é regrinha para vocês hackearem a vida. Nosso moto aqui é transformação em 3 anos, entendeu? Vocês querem ver um negócio engraçado? Ó, há 4 anos, agosto de 2020, eu era namorado da Nicole. No início de agosto de 2020, eu não tinha nem primeira comunhão. Nunca tinha me confessado. Não era nem noivo. Ou não tinha tido, sei lá, uma coisa que foi boa, a entrevista na Brasil Paralelo, algumas coisas assim. Nada, pô. Nada. No universo de 4 anos, fiz minha primeira confissão, minha primeira comunhão. Eu e a Nicole passamos aí a missa diária a partir disso, que foi 16 de agosto de 2020.
E nesse meio tempo ficamos noivos, depois a gente casou, a gente mudou de apartamento, eu montei o consultório, tive a graça de ter duas coisas no Brasil Paralelo, que foi de fato uma coisa que não esperava. E a Nicole tá grávida do nosso terceiro filho, pô. Tipo, 4 anos. Entendem? Não é assim? Agora, o que mudou muito de um mês para o outro? Meio que de uma semana para outra, meio que nunca mudou. Não, mas vocês entendem? De uma semana para outra é parecido. Um homem é uma máquina, uma besta enxalada. Não, pô, mas eu fico impressionado com isso. Cara, 4 anos muda. Por isso eu falo, pô, em 3 anos, sei lá, vocês estão casados com 2 filhos no colo. É isso. Mas é verdade. Agora, em um mês não muda muito não, viu? Mas vocês ficam pensando só com o horizonte de um mês. Entendem? Há 3 anos, Maria não tinha nem nascido. Há 3 anos agora a gente estava descobrindo a gravidez da Nicole. A primeira. Não sabia nem que era pai. Que foi no início de setembro, se eu não me engano. Então, isso é uma coisa que de fato é importante que a gente tenha essa disposição de olhar e transformar. O que a gente tem que fazer para que possamos dominar? Eu vou tentar acelerar nessa reta final. Vocês já viram que essa coisa de chutar tempo de aula não é meu forte, né? Mas vamos lá. Para vocês terem domínio, por exemplo, em profissão, algumas coisas, vamos pensar nesse aspecto. Tem uma coisa que é interessante. Vocês podem focar ou em profundidade, ou, por exemplo, em mix, habilidades. Esse aqui é só um exemplo, por exemplo, para parte profissional. Eu ia falar disso, não, mas como a profissão acaba tendo algum nível de. É importante. O nosso domínio pode ser ou em profundidade ou em mix de habilidades. É um jeito interessante vocês pensarem nisso. Ou seja, por exemplo, se eu vou pegar o meu caso, de alguma forma eu vi que deu para ter algum reconhecimento na minha profissão, na minha área. Quando eu paro para pensar nisso, não é por uma profundidade numa técnica específica, como, por exemplo, alguns médicos têm por dominarem a técnica de como tirar tumor cerebral do lobo temporal em crianças de menos de 5 anos. Não tem uns negócios assim? Super específico? Peguei isso que eu acho que eu estava ouvindo uma história ruim aí desse tema e me lembrei. Ou não tem isso? Poderia ser um mais especialista em arrumar o dedinho quebrado. Não tem essas coisas? Não é? Certamente não foi para esse lado que eu fui. Eu acabei focando mais no aspecto de juntar diferentes habilidades que juntas acabavam sendo valiosas. Seja abarcando religião, psicologia, antropologia, família, vida comum, etc. Então, essas coisas juntas se tornam algo novo. Entendem? Porque, por exemplo, religião por religião tem o Padre Paulo, não é? Às vezes, algo isolado de sexo tem alguém falando lá na TV, de uma sexóloga, falando. Tipo, tem muitas coisas isoladas, não tem isso? Mas quando você pega alguma coisa e unifica habilidades diferentes, você passa a ter algo novo. E isso é interessante. Não é assim? Então, esse é um jeito interessante que a gente pode ter. Você normalmente tem um mix de habilidade, coisas que você conhece, isso vai tornando a sua personalidade interessante, porque você junta coisas diferentes e brota ali um prato novo, algo novo com sabor novo. Deu para entender esse exemplo, mais ou menos? Tá, vamos focar aqui em algumas coisas finais. Primeiro, como mudar e se transformar? Ó, para se transformar, vou tentar acabar em 10 minutos. Provavelmente vocês já sabem que vai dar errado, mas espero que vocês rezem para dar certo. Vamos lá. Para se transformar,
A gente tem que focar na temperança. Mais uma vez, o professor Diego nos diz muito bem. A temperança tem a ver com tempero e tem a ver com tempo. E o que é o tempo? É a medida da presença. Eu tenho que me transformar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar os temperos certos na minha vida. E aí eu faço o quê? Fico nesse tempero. Augusto, eu acho que eu seria uma pessoa mais interessante se eu cultivasse mais a vida espiritual. Eu vejo que eu desenvolvi mais a profissão, mas essa parte eu tô meio raso. Beleza. Você vai pegar temperos que correspondem à vida espiritual e vai botar tempo. Então a gente está falando aqui, por exemplo, vida espiritual. Então você vai ter que botar tempo. Como? Reza o terço todo dia. Eu me temperei no tempo. Lê o evangelho, faz uma leitura espiritual, vai à missa. Então eu estou colocando tempero que vai se repetindo. É por isso que plano de vida é importante pra caramba. Porque você repete sempre o tempero e tempera a vida, não é assim? Certo? Ou vida familiar. Ah, eu preciso me transformar. Dedica mais à esposa, dedica mais aos filhos, por exemplo, para quem é casado. Aí eu queria ser um pai melhor, então vai ter que se temperar da paternidade, vai ter que estar com os filhos. Eu queria ser um esposo melhor, então vai ter que estar com a esposa. Ah, não, é tempo de qualidade. Eu fico 5 minutos por semana, só que é muito intenso. Viva! Não é assim, né? É tempero e tempo. Na profissão, na vida profissional. Ah, eu podia melhorar na vida profissional. Então você vai ter que se temperar de cursos melhores, de mentorias melhores, de formações melhores, não é isso? Na vida social. Tô pegando as 7 áreas da vida, tem aula sobre isso. Pô, onde você frequenta? Só fica em bar, só fica com uns amigos meio toscos, umas companhias bem ruins, jogando videogame, sei lá. Não dá para melhorar o tempero do ambiente que frequenta, procurar outros grupos. Pode ser, né? Outra coisa, na vida física, se temperar de academia, se temperar de bons alimentos, né? Na vida intelectual, se temperar de bons livros, de boas músicas, de bons filmes, de bons documentários. 2019 para 2020, eu e a Nicole, a gente criou esse plano, assim. A gente vinha de uma linha de muita dedicação na parte acadêmica, profissional, a gente mandava mais ou menos bem aí nessas coisas, mas a parte cultural, religião, a gente era bem assim, mais ou menos, né? E a gente começou a... Nicole, podia contar essas coisas para vocês, vocês ela mais quietinha hoje. Durante a faculdade de medicina, ela fundou 2 ligas, foi presidente de 2 ligas, fazia muita coisa lá, não sei o que e tal. Beleza, mas o resto era meio mais ou menos. E a gente criou a atividade de, putz, a gente escuta umas músicas muito ruins, né? A gente precisa melhorar. E a gente começava a jantar ouvindo música clássica pra gente se temperar daquilo. A gente não tinha essa expressão, mas era isso. A gente pegava filmes bons, pô, a cultura tá ruim. Filmes bons. Aí a gente ficava assistindo filme bom. Documentário bom, a gente ficava assistindo documentário. A gente pegava livro bom, a gente ficava fazendo isso. Aí o que aconteceu? Alguma coisa muda, né? E o ócio também. Então eu quero que vocês pensem nisso, ó. Qual é o tempo que vocês estão passando, qual é o tempero que vocês precisam mudar, certo? Algumas outras coisas. Outra coisa. Imite boas referências. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Na verdade verdadeira mesmo, a gente só tinha que imitar. Nossa meta é imitar Cristo, né? Que é Deus. Só que a gente olha para o sol e é difícil ver, não é? A gente olha para o sol e faz mais ou menos assim. Não pelo problema do sol, que o sol é maximamente visível, mas o problema é que os nossos olhos eles não aguentam o sol, não é isso? Então a gente tem que tentar encontrar outras boas pessoas para a gente ir imitando.
Percebam isso. Essas referências, elas vão se corrigindo e vai surgindo a sua personalidade. Então, por exemplo, é bom que você escolha, umas 3, 4, 7 pessoas para imitar. Bons homens. Aí, sei lá, um cara, por exemplo, gosta do Diego, gosta do Guilherme Freire, gosta do Ítalo, gosta de São José Maria, sei lá. Vai juntando e vai pegando coisas que acha que é bom. Eu vou tentar me vestir como aquela pessoa, vou tentar falar como outra, eu vou tentar me portar, eu gosto do jeito que fulano faz aquilo. Mas aí eu não vou ser aquela pessoa? E não é, porque com o tempo você vai descobrindo quem é você, porque essas referências vão se anulando e você vai aparecendo. Ou seja, vocês não podem ter medo de imitar. No início fica um pouco estranho, mas faz parte do processo. Até em escrita, por exemplo. O jeito de escrever, você tem algum autor, você pode tentar ir imitando e você vai pegando o seu jeito. Certo? Por exemplo, 2 pessoas que têm escritas que eu sou encantado. Primeiro, Chesterton. É uma escrita que eu tendo a mimetizar em termos de ideias mentais, contraste, não sei o que, tal. Eu já tentei, já escrevi várias coisas imitando o Chesterton. E aí eu encontrei mais ou menos a minha linguagem. E o professor Olavo. Eu não sei se alguém já o leu aqui ou não, mas é impressionante como que ele escrevia bem. De fato, muito, muito, muito bem. Uma linguagem muito séria, ao mesmo tempo engraçada, ao mesmo tempo irreverente. E eu fiquei tentando imitar algumas coisas ali, e mais ou menos você vai acertando a mão em alguma coisa que é sua. Não que seja um exemplo nisso, mas só falando como foi, né? É bom ter pessoas próximas, não só a internet, porque a internet às vezes dá errado. Então, esse é um problema. Mas acontece. Eu tive a graça de algumas pessoas que eu admirava na internet conhecendo os bastidores, então facilitou um pouco. E 2 últimas coisas. 2 últimas. Isso é muito importante, muito importante, muito importante, muito importante. 2 últimas. Não finja que sabe o que não sabe. Isso está bem explicativo, né? No processo que a gente quer ser interessante, a gente tende a falsear e parecer que a gente sabe um pouco mais do que a gente sabe. Só que você só vai enganar quem não sabe e não vai enganar por muito tempo. Se tiver alguém que sabe um pouco mais que você, a pessoa vai sentir o cheiro de malandragem. E isso é terrível. É muito mais bonito que a gente reconheça o que a gente não sabe. E isso é nobre. É isso que Sócrates falava. Que ele sabia o que ele não sabia. E ele falava que o maior problema eram os estúpidos que não sabiam que não sabiam. Às vezes surge um assunto e fala, pô, não conheço. Como que é? Não sei. Não vi. Olha, isso aí eu não estudei tanto ainda. Nossa, isso aí eu não sei tão bem. Pronto, você vai ter uma confiança muito grande se vocês aprenderem a falarem não sei, não tenham medo. Para cada vez praticamente vocês falarem não sei, vocês vão ganhar uma aula. E vocês vão aprender e vão crescer, né, etc. Última coisa. Essa última coisa é uma coisa que eu fiz bem na vida. E eu lembrei, isso aqui é bom. Sobre como lidar com pessoas melhores que a gente, né? Ao lidar, última coisa. Daria para falar só sobre isso em algum momento? Desde mais ou menos 17 para 18 anos, eu comecei a ter contato e fazer amizades com pessoas bem melhores que eu. Pessoas dos níveis mais diversos, assim, que pode parecer. E eu vi que algumas coisas eu fiz bem, e eu vejo que algumas pessoas fazem mal. Uma primeira coisa que as pessoas às vezes não fazem, que é sempre bom. Respeitar a hierarquia. Vou dar exemplo para vocês de 3 pessoas que eu admiro e que são próximas e que eu faço isso de maneira muito clara. Por exemplo, o Álvaro Sivieri, que eu falei, o Guilherme Freire e o Jorge. Dr. Jorge. Conhecem, né? Em algum momento eu quero trazê-los aqui. Especificamente o Guilherme e o Álvaro, por coisas que eu não
sei que é Deus mesmo, eles começaram a meio que me acompanhar com a amizade, assim, antes mesmo de eu fazer minha primeira comunhão, num processo de conversão e tal. Então eu tenho um respeito natural por eles terem me acompanhado desde quando eu era namorada da Nicole, num nível de amizade que... Então, e eu sei o como eles são melhores, o como eles são mais estudados, etc, né? E eles foram meus padrinhos de casamento. Mas, até hoje, eu vou no escritório deles, vou na casa, ligo, tal. Eu não tento forçar um nível como se eu fosse um par. Entendem isso? Eu sempre tenho um certo nível de reverência, de educação, ao agradecer, ou ao falar, ou a perguntar. Eu não tenho tanta pretensão de parecer que eu estou ali no mesmo nível, tal, como seria conhecendo um outro par de alguém da mesma profissão, da mesma área na internet, por exemplo, né? Então, desde que eu ia começar a conversar com o Álvaro, ou com o Guilherme, eu não tentava forçar que eu era inteligente, estudioso, blá, blá, blá. Eu reconheci que eles estavam acima. E o que você faz nesse momento? Age com admiração, age com humildade, e com disposição a aprender. E, na dúvida, não force a amizade, mas aposte sempre na educação. Isso eu aprendi muito com meu pai. Meu pai é uma das pessoas mais educadas que eu já vi na vida. E sempre tive facilidade de lidar com pessoas mais velhas. Mas isso aqui é importante. Eu vejo... São parênteses, porque isso aqui é interessante. Por eu produzir conteúdo, eventualmente eu conheço algumas pessoas que agradecem, que admiram, que demonstram algum tipo de carinho, não é assim? Aí a pessoa é mais nova. E tem gente que já chega com a marra que é até engraçado. Você vê que a pessoa tá insegura. Ah, Augusto tal, porque é São Tomás. E não sei... Ninguém fala assim. Vocês entendem isso? Que a pessoa faz assim, e você vê que ela tá tentando parecer legal, mas você vê que não é assim. Por outro lado, quando a gente se aproxima, você conhece alguém, você admira, você reconhece, você mostra essa disposição de querer aprender, você não tenta forçar a amizade, mas você seja educado. Você educado funciona tanto problema de timidez. Você vai falar com o fulano, por exemplo, eu conheço o Gabriel, cara. Ô, Gabriel, nossa, ó, cara, obrigado aí pela ajuda. Nossa, aquele livro que você me indicou, eu li. Nossa, muito bom, tal. Tem algum outro que você poderia me indicar? Ah, ele me ignorou. Pô, o problema é de quem é mal educado. Se você foi educado, não tem problema. Faz sentido essas coisas? São coisas simples. E aqui, para fechar, são coisas simples, mas que ajudam a gente a fazer boas amizades. E essas boas amizades que estão em nível superior a nós, elas muitas vezes nos mentoram, elas nos ajudam, a gente vê referências, não sei o quê. E aí a gente cresce, e vai se desenvolvendo, certo? Esse é o fim da nossa aula de hoje, aí passando um pouco de 1 hora, com erro de bocado, né? Quase 100% do tempo. Mas é isso, o bom é que a arte é minha e eu deixo as aulas como eu quiser, então tá tudo bem. Eu vou desligar aqui para a gente focar nas perguntas e espero mesmo que tenha ajudado aqui a todos. Um instante.